A paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã. Eu vou estar falando aqui a respeito de Apocalipse, capítulo 6, porque o Senhor me deu uma revelação nesta noite a respeito de um cavalo branco. E quando eu estava sonhando, o Senhor me mostrava que esse cavalo branco estava vindo e o que estava sentado nele não era algo muito aprazível, não. E no sonho eu estava esperando e repreendendo no nome de Jesus. E quando eu acordei, fui palestrar com Deus a respeito desse sonho. Deus me mandou em Apocalipse. Aí apareceu aqui na palavra de Deus, no Apocalipse capítulo 6, versículo 1, que diz a abertura dos primeiros 6 selos. E para minha surpresa, o primeiro cavalo que fala é o cavalo branco. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, para que possamos despertar cada vez mais, porque Jesus está voltando e Ele está dando sinais da sua vinda a 4 cantos da terra, para que possamos ficar como as 5 virgens prudentes, esperando o noivo voltar para buscar a tua igreja. Então que possamos estar com as nossas vestes limpas, mais alva do que a neve, para que a gente possa, para quando a trombeta soar, possamos ouvir o som da trombeta e que possamos ser arrebatados em nome de Jesus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos
e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, amada igreja do Senhor, que possamos ficar atentos, porque Deus ele deu essa revelação, é para que a igreja venha despertar, porque Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para que possamos ficar atentos e nos achegar cada vez mais perto de Deus. Que os irmãos aonde chegar esta passagem sobre Apocalipse, que os irmãos possam meditar mais e mais nesta palavra, porque cada versículo que eu li, o Senhor me deu uma revelação. Mas eu estou lendo o que o Senhor mandou que eu lesse e passasse para a igreja. Porque eu fiquei assustada, porque quando a respeito do primeiro cavalo, e era o cavalo branco, e eu estava num lugar esperando ele aparecer, e antes dele estar para apresentar, eu estava orando, repreendendo. É para que a igreja clame mais, busque mais a presença de Deus, para que o Senhor venha nos dar força, nos revestir de poder e graça, para que a gente venha conseguir suportar os dias maus que há de vir, que já está acontecendo na terra, mas que possamos lavar as nossas vestes no Cordeiro, no sangue carmesim. Se tiver algo para consertar, que possamos fazer uma alta análise da nossa vida espiritual e pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar, nos mostrar o que precisamos consertar, que possamos melhorar cada dia mais. Porque na palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Então devemos nos santificar a cada dia e não deixar e nem nos deixar contaminar com os manjares do mundo. Não deixar que os manjares do mundo venham tentar nos enganar. Que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, para tentar enganar, mas que viemos pedir ao Senhor discernimento, conhecimento e sabedoria, para que possamos fugir da aparência do mal e pedir ao Senhor autoridade, em nome de Jesus, para estarmos repreendendo. Eu sei que é algo que vai estar acontecendo. Se a gente for analisar esta passagem, muita coisa já está acontecendo, já está se cumprindo, que está no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Então fique na paz do Senhor, que os irmãos compartilhem
esta mensagem, esta passagem da Bíblia. Vamos despertar, vamos fazer a obra, vamos fazer missões, vamos pregar a palavra, vamos nos levantar, vamos passar por cima de muitas coisas que tentam nos parar, vamos avançar, vamos esquecer as palavras que nos ofenderam, as palavras que machucou, que fez muitas pessoas parar na caminhada, enterrar os talentos, enterrar os dons. Que aonde chegar esta mensagem, se tem alguém que parou de fazer a obra de Deus, que volte a fazer. Se alguém que desviou dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Quem ainda não aceitou, quem ainda não teve esse encontro com Jesus, que venha tomar a sua decisão, que venha ser hoje, que não venha ser amanhã, porque não há outro caminho a não ser esse. O caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna, à salvação. E Deus, Ele tem um plano de salvação para todos. Deus, Ele quer que todos venham ser salvos em nome de Jesus. Ele não enviou o seu Filho em vão. A morte do seu Filho ali na cruz do Calvário não foi em vão. Não foi para que a gente ficasse olhando para os problemas, para as dificuldades. Não foi para que viesse a haver divisão dentro da igreja, porque na palavra de Deus diz que com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Mas que possamos olhar por cima dos montes, olhar para o nosso guarda fiel que é Jesus Cristo, que venhamos clamar o Senhor, repreender tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, para que não venhamos pregar o evangelho da salvação, mas que possamos pregar o evangelho da salvação, para que a igreja venha despertar que o noivo está voltando para buscar a tua igreja. E que as nossas lamparinas estejam cheias de azeite transbordando. Que não venhamos deixar que o engano venha, porque o inimigo ele veio para enganar, para tentar enganar todos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, revestido da sua couraça da justiça, da armadura de Deus, o Senhor não permite que o inimigo nos engane. Quando Deus ele revela, quando Deus ele mostra algo, é porque algo está para acontecer. E que venhamos ficar que não venhamos ficar despercebidos. Que não venhamos ficar olhando para os acontecimentos que têm acontecido, mas que venhamos clamar, porque a terra já está gemendo. A terra já está gemendo. E se a gente for olhar os 4 cantos da terra, tem acontecido muita coisa. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ser servo de Deus. Não é tempo de brincar, é tempo de marchar, é tempo de pregar a palavra, é tempo de ajudar uns aos outros, lavar as vestes no sangue carmesim para que venha estar alva como a neve. Então que as nossas vestes espirituais estejam sempre limpas na presença do Senhor, porque Deus ele não nos vê como o homem nos vê. O homem nos vê por fora, mas Deus ele nos vê o nosso coração. Deus ele não nos vê com as nossas vestes natural que nós usamos na terra. Deus ele nos vê como uma túnica, como se estivesse usando uma túnica. Deus vê as nossas vestes espirituais. Como estão as nossas vestes espirituais diante do Cordeiro, diante de Deus? Como estão as nossas vestes diante do Cordeiro? Será que ela está limpa diante do Senhor?
Não estou para julgar nem para prejulgar ninguém, porque Deus ele não me deu esse poder nem essa autoridade, porque essa autoridade está com o Senhor Jesus, essa autoridade está com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas que venhamos ajudar, que venhamos despertar com esta passagem, que possamos ler mais a palavra de Deus, que venhamos ler este livro, que os irmãos possam ler esse livro, esta passagem que o Senhor me levou em Apocalipse. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando a amada igreja do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã. Eu vou estar falando aqui a respeito de Apocalipse, capítulo 6, porque o Senhor me deu uma revelação nesta noite a respeito de um cavalo branco. E quando eu estava sonhando, o Senhor me mostrava que esse cavalo branco estava vindo, e o que estava sentado nele não era algo muito aprazível, não. E no sonho eu estava esperando e repreendendo no nome de